do link. E naquela paraxá eu abordei alguns aspectos sobre Yaakov e Esav, sobre a questão do Yetzer Tov, do Yetzer Hara. E evidentemente eu não gostaria de repetir o conteúdo da paraxá, já que em breve ela será postada e todos nós poderemos assisti-la. Mas eu gostaria de trazer outros elementos ainda mais práticos que venham nos ajudar ainda mais para lidar com esse tema. Então, eu preparei um estudo com o Tânia, o Likutei Amarim Tânia, o volume 4. Eu já consegui, com a ajuda do Eterno, estudar todos os capítulos no nosso curso de Torá online, o CESB. E associado a esse tema do Tânia, eu vou estar lendo também o Perkei Avot, a Ética do Sinai, que é um dos principais livros de Mussar. Mussar é a ética judaica. Nós sabemos que esse mitzvot que nós cumprimos de forma prática. Por exemplo, fazemos o Netilat Yadayim, nós lavamos as mãos. É importante fazer? É fundamental fazer. Mas nós sabemos que a Torá não se resume apenas a isso. Então existe esse ramo no judaísmo, chamado Mussar, que vai tratar da ética, que vai nos ensinar como devemos nos portar. E nos portar em relação ao quê? No sentido mais profundo, em relação à nossa alma animal, em relação aos nossos desejos. Nós vamos entender, lendo também agora essa primeira história, do livro Ensinando com Parábolas, Parábolas do Hafetz Haim, volume 2, como combater a inclinação para o mal. Não basta só saber que você tem essa inclinação para o mal. Como diz na Paraxá, ela chega ao homem assim que ele sai do útero de sua mãe. A inclinação para o mal, ela se atrela ao ser humano. Mas não basta só saber isso. Seria como uma pessoa que mora num bairro perigoso, sabe que existem ladrões e pensa que somente porque ela sabe que existem ladrões, ela está protegida dos ladrões. Não faz nenhum sentido. Então é necessário um esforço pessoal. É necessário uma dedicação muito especial nessa área para a gente conseguir vencer essa inclinação para o mal que existe em nós. O que seria essa inclinação para o mal? O desejo de receber da forma mais equivocada, o desejo de receber das criaturas do mundo anterior ao nosso, o mundo que acabou indo ao caos, ao torvo, avorro. E nós precisamos retificá-lo. Quem tem esse livro, Ensinando com Parábolas, pode abrir na página 85, seu capítulo 9, que diz: combatendo o Yetzer Hara, a inclinação malévola. O soldado ferido que continuou lutando. O sábio rei Salomão, Shlomo, nos aconselha: se contra ti se inflamar o espírito do governante, não abandones o teu lugar, pois ao fim, gentileza mitiga até mesmo as ofensas graves. Está em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Este versículo pode ser melhor entendido com a ajuda da seguinte parábola. Duas facções estavam envolvidas numa dura e amarga guerra. Durante uma das violentas batalhas, um projétil estilhaçou um dos dedos de um dos sargentos, justamente o dedo usado para acionar o gatilho de sua arma. A sua reação imediata foi a de deixar cair a sua arma e cuidar do ferimento. O seu comandante, percebendo o ferimento de seu sargento, ordenou-lhe: não abandone a sua guarda nem por um instante. E disse-lhe: não relaxe no combate aos inimigos, pois eles certamente não terão pena, e a próxima bala poderá muito bem atingir a sua cabeça ou o seu coração. Junte todas as suas forças e use a sua outra mão para atirar. A sua vida depende disso. Apesar de seu ferimento, o sargento pegou a sua arma e continuou o combate. Muitas vezes, em que a inclinação para o mal, a inclinação malévola, consegue levar a pessoa ao pecado, ela se vê tomada pelo desespero.
relaxando em todo o seu serviço e dedicação a Hashem. Um exemplo, às vezes você não conseguiu fazer o shacharit, eu não consigo fazer a minhá, e aí vem o sentimento de, já que eu não fiz a minhá, eu sou um transgressor, estou me sentindo impuro, culpado, também não vou fazer o arvit, como é que eu vou fazer o arvit sem ter feito a minhá e etc. Não. Não podemos pensar dessa forma. Então, a inclinação malévola tira vantagem desta situação para dominar a pessoa cada vez mais, levando-a a praticar pecados e transgressões cada vez maiores. É por isso que o rei Shilomo, Salomão, faz a advertência. Se contra ti se inflamar o espírito do governante, isto é, o Yetzer Hará, a inclinação malévola, não abandones o teu lugar. Você deve reunir todas as suas forças para criar uma barreira contra ela. Os sábios nos dizem que quando os justos cometem pecados, eles se corrigem, fortalecendo-se exatamente naquela área onde tropeçaram. Por exemplo, a pessoa que cometeu uma transgressão com o seu pé, isso quer dizer, correndo para cometer um pecado, deverá fazer um esforço especial para praticar mitzvot com os seus pés, e assim por diante. Dá um exemplo de praticar uma das mitzvot com os pés. Visitar os doentes. Você precisa usar seus pés para poder cumprir essa mitzvah. E o versículo continua: pois ao fim, gentileza mitiga até mesmo as ofensas graves. Quando a pessoa afrouxa o seu serviço a Hashem por ter pecado, ela incorrerá em ofensas ainda maiores. Então nós não podemos, de forma alguma, cair nessas ciladas da nossa inclinação para o mal. Se você não conseguiu fazer a minhá a tempo, faz o arvit, compensa a minhá. Não se sinta culpado por causa disso. Se você esqueceu e cometeu alguma outra transgressão, o mundo não acabou. Enquanto a vida ainda há esperança, um ditado bem famoso. E também existe uma parábola sobre isso. Certa vez um homem passou em frente a uma loja do sapateiro e já era meia-noite, ele viu a luz acesa e o sapateiro trabalhando. Ele falou: homem, tarde da noite, você ainda está aí trabalhando? E o sapateiro disse: enquanto a vela continua ardendo em chama, tem trabalho a ser feito. E essa parábola ilustra: você está vivo? Você está viva? Baruch Hashem, sua vela está acesa. Trabalhe. Não se entregue. Conheci pessoas em estado, eterno nos livre a todos, de uma infelicidade tão grande, em que a pessoa era cometida por depressão e ficava, às vezes, 1 dia, 2 dias inteiros na cama. Por isso os sábios explicam, esse é o pior dos males. É como uma pessoa que tem uma vela acesa, mas ela ignora essa vela, ou ela cobre a sua vela, e ela já diz que não mais vive. Se alguém, eterno nos livre, está passando por algo nesse sentido, lute. Se é um grande acusador que se levantou, um espírito de culpa enorme, o sentimento de culpa, ele é útil quando ele nos impulsiona a trabalhar. Imagina um sapateiro que um dia dormiu, acordou mais tarde, e ele ficou com aquele peso na consciência e falou: puxa, eu dormi muito. Mas ele não parou de trabalhar, ele se dedicou mais ao trabalho para compensar o tempo que ele perdeu. Então assim somos nós. Às vezes você se descuidou de uma mitzvah, se esforce para cumpri-la, ou cumprir uma outra parecida, que vai te ajudar a cumprir aquela. Mas nunca, gente, deixe esse sentimento de culpa te levar, te colocar contra a parede, ficar te acusando e te petrificar. Não permita isso. Lembre-se da história do sapateiro. Sua vela está acesa, você está vivo. Sua alma ainda está aqui, cumprindo a missão. Não entregue os pontos. Não desista.
Muitos tzadikim estiveram em situações muito complicadas. Vou estar lendo isso no Pirkei Avot. Vou estar lendo isso no Tânia. E todas essas situações muito complicadas são providência divina. O Eterno é que dá essas situações. Então, se você está passando uma dificuldade, uma guerra, sente fraco, sente fraca, coisas estão dando errado, coisas que não eram para dar errado estão dando errado, respira fundo, faz uma oração, busca o Criador, se conecta com a Kadosh Baruch Hu, porque é um teste que você está passando. E o objetivo de todo teste é que você saia vitorioso. Você fala, puxa, eu estou passando dificuldade, mas o meu vizinho não passa dificuldade. Talvez ele não deixe externar as dificuldades que ele passa, ou talvez ele não passe as dificuldades que nós que servimos a Kadosh Baruch Hu passamos. Mas por isso a Torá nos ensina, não cobiça o que é do teu vizinho, o que é do seu próximo. Porque ele vai ganhar recompensa pelo esforço dele. Se você não vê esforço da parte dele, porque você quer ter a recompensa sobre o nada ou sobre o quase nada? Vamos seguir em frente, gente. Vou ler outra história, outra parábola, para nos motivar, nos incentivar, continuarmos crescendo. A coisa mais preciosa que temos na vida foi a Torá, que a Kadosh Baruch Hu nos deu. Então vamos nos dedicar a ela de todo o coração. Vamos entender o que se passa em nosso corpo, em nossa mente, em nossa alma. Para termos armas melhores para combater os nossos desejos ruins, egoístas, não retificados. O nome dessa história é Quem guia a carruagem? O cocheiro ou o cavalo? É fato que mesmo aqueles que têm uma considerável preocupação com as suas obrigações da Torá, quando estão sozinhos, tendem a se esquecer delas, lembrando-nas somente quando em companhia de outros. Então, eles também são culpados por muitos dos pecados mais comuns. Ora, isto exige uma explicação. Talvez, se pudermos entender por que isto acontece, sejamos capazes de corrigir essa situação. Rabbi Moshe Mikutzi, na introdução de sua obra Sefer Mitzvot Gadol, discute a criação do primeiro ser humano. Ele nos diz que o Criador primeiramente produziu as diversas categorias de anjos. Estes eram seres puramente intelectuais, que sempre tinham um comportamento adequado, em conformidade com a verdadeira razão, sendo totalmente isentos de desejos. Então, no quinto dia, Hashem disse, produz a terra alma viva segundo a sua espécie. Eram os animais e os insetos, os quais não eram dotados de inteligência alguma, e eram inteiramente motivados por seus instintos. Iludidos com a isca de algumas migalhas, podem ser conduzidos ao abatedouro. No sexto dia, Hashem anunciou a sua intenção de fundir os dois. A alma humana, um ser intelectual como os anjos, unida à alma animal, motivada pelos anseios do corpo. Esta alma animal teria também outras inclinações irracionais, tal como a ira, a ganância, a cobiça e etc. E declarou então o Criador, veremos então quem dominará quem. Caso a alma intelectual seja dominante, todas as ações do ser humano estarão em conformidade com a razão. Ele será então digno de ser chamado de justo e de ascender ao nível dos anjos. Por outro lado, se sua alma animal for a dominante, o ser humano haverá de viver apenas em função de suas paixões mais básicas. Ele haverá de descer ao nível dos animais e merecerá ser chamado de iníquo. Esta é a essência das observações do autor. Mas retornemos à nossa questão, a qual podemos agora responder com a ajuda de uma parábola. Certa vez, um comerciante contratou um cocheiro para levá-lo a uma outra cidade. Ao subir na carruagem, o comerciante disse ao cocheiro que se sentia um pouco cansado e que acabara de jantar e que gostaria de tirar uma soneca. Ele pediu que o condutor ficasse atento ao cavalo enquanto ele dormia,
para evitar que o cavalo se desviasse da estrada. Acontece que o cocheiro também acabara de comer um pesado jantar e também se sentia sonolento. Depois de um tempo de viagem, eis que ele também caiu no sono, deixando que o cavalo seguisse sozinho. Em breve, o cavalo divisou uma tentadora moita de grama num campo perto da estrada e de imediato foi naquela direção, trazendo a reboque a carruagem que conduzia. Tão logo, a carruagem começou a rodar por aquele acidentado terreno. Começou a balançar de um lado para o outro, fazendo com que o comerciante fosse atirado de sua poltrona para a margem da estrada. Uma forte dor em sua coxa mostrou uma grave fratura em sua perna, fazendo-o gritar em agonia. Os seus gritos acordaram o cocheiro, que conseguiu deter a carruagem. "Seu imprudente!" gritou o comerciante. "Eu não mandei você ficar atento ao seu cavalo? Tudo isto é culpa sua." Defensivamente respondeu-lhe o cocheiro: "Por que devo eu levar a culpa? Eu observei meu cavalo por muitos e muitos quilômetros, cuidando para que ele se conservasse no meio da estrada. Depois disto, eu tinha certeza de que ele se manteria assim por si próprio. Eu conheço bem o meu cavalo. Trata-se de uma criatura bastante inteligente e conhecedora do caminho. Eu jamais poderia imaginar que ele fizesse isso." Porém, o comerciante não conseguia se acalmar. "Você é um doido. Como é que você pode chamar um cavalo de inteligente? Mesmo que ele seja mais adestrado e disciplinado do que os outros, ele continua sendo um animal. No momento em que surgir algo tentador, certamente ele haverá de seguir os seus instintos. Você deveria ter ficado com as rédeas nas mãos." O ser humano é um híbrido de uma alma intelectual e uma alma animal. Assim sendo, ele deve tomar um especial cuidado com o seu lado animal. Ele deve estar sempre com as rédeas nas mãos, para que o animal que existe dentro dele não atire o comerciante ao chão. Temos agora uma resposta à questão sobre como pode uma pessoa cair no pecado, decorridos apenas alguns momentos após sua reflexão sobre as suas obrigações da Torá. Um parêntese. Acordamos, fazemos sharit, estamos Torá, nos sentimos elevados. Aí a gente sai para o trabalho, acontece algo no trânsito, a gente já se irrita, dependendo da pessoa, quer perseguir o outro carro, quer xingar outra pessoa. A gente fala: como isso aconteceu? Esse indivíduo acabou de fazer as rezas, acabou de estudar a Torá, acabou de se envolver no que é sagrado, e agora já está agindo de uma forma completamente oposta? Agora vamos entender isso. A resposta é que a pessoa deve manter uma permanente atenção sobre seu lado animal. Ela deve ter as rédeas firmemente em suas mãos e conduzir a sua alma animal para que ela nunca venha se afastar do caminho. Se ela baixar a sua guarda, ainda que por alguns momentos, o animal que existe dentro dela seguirá pelo seu próprio caminho, arrastando consigo a infeliz alma intelectual. A isto se faz referência em Rolim 5b. O Talmud cita o versículo: "Tu salvas o homem e a besta, Senhor." Salmos 36, versículo 7. Rav Yehuda observa em nome de Rav. Isto se refere àquelas pessoas conscientes que tratam a si próprias como bestas. À primeira vista, essa passagem parece não ter sentido. No entanto, à luz de nossa discussão, o versículo e o comentário do Rav trazem um grande sentido a esta questão. O homem e o animal se referem aos dois aspectos da personalidade humana, conforme discutimos há pouco. Se a pessoa se comporta ciente de que possui estes dois lados, então ela poderá contar com a salvação de Hashem. Tal pessoa jamais permitirá que o seu lado animal se desvie do caminho, e Hashem a recompensa, salvando-a do pecado. Isto é diferente com aquela pessoa que apenas reconhece o seu lado intelectual e nega absolutamente a besta que existe dentro de si. E por não reconhecer o seu lado animal, ela certamente não fará esforço algum para controlá-lo. O resultado é que esta pessoa será uma presa fácil ao Yetzer Hará, a inclinação malévola. Tal pessoa está muito longe da salvação de Hashem. Este é o significado da declaração de Rav Yehuda,
quando a pessoa trata a si própria como uma besta, isto é, quando ela está totalmente consciente da existência deste lado em sua personalidade, ela terá a humildade de saber que deve mantê-lo sob estrito e rigoroso controle. Então aqui nós já temos, fazendo um link com a paraxá passada, um grande exemplo. Yaakov e Esav. A Torá fala que Esav é um valente caçador, homem do campo, era peludo. O que se assemelha a Esav? A um animal de rapina. Um leão é um excelente caçador, um valente caçador. Uma águia, uma serpente, e vive no campo. E Yaakov é um homem íntegro que habita em cabanas, ou seja, é um ser humano. Os animais não habitam em cabanas, os animais não conseguem construir cabanas, casas, prédios. No máximo, alguns conseguem construir ninhos, mas não são tão resistentes, são apenas provisórios. Essa é a grande diferença. Esses dois irmãos gêmeos, e é interessante que, diz o Talmud, que se alguém te disser que existe sabedoria nas nações, acredite. Mas se alguém te disser que existe Torá nas nações, não acredite. Certa vez eu vi uma matéria de uma tribo indígena, aqui no Brasil, que quando uma mulher dava à luz a gêmeos, eles matavam as crianças, porque na cultura deles, um ia ser bom e o outro ia ser mal. Como eles não sabiam qual ia ser o bom e qual ia ser o mal, eles matavam as crianças. Isso é uma barbaridade, evidentemente. Dizem que hoje em dia eles pararam com isso. Eles dividem os irmãos, mandam um para uma outra tribo, outra para outra, e aí criado de forma afastada, isso não aflora. Mas de onde vem esse conceito? Que de irmãos gêmeos um vai ser bom, outro vai ser mal? Será que é uma coincidência muito grande o fato de nós termos Esav e Yaakov, que são irmãos gêmeos? Eu não acredito que seja só uma coincidência. Com certeza essa tribo, em algum momento do passado, teve contato com algum Yudí, e esse Yudí ensinou isso para eles, só que eles levaram ao pé da letra e cometem essa atrocidade. Nós não precisamos levar ao pé da letra. Nós precisamos entender que dentro de cada um de nós existe um homem peludo, que é um valente caçador, que é um homem do campo. Mas também existe dentro de nós um homem íntegro, que habita em cabanas, que é Yaakov. E como foi dito, acabamos de ver, aprove a Kadosh Baruch Hu criar o ser humano dessa forma. O intelecto dos anjos, mas os instintos dos animais, para saber quem vai dominar. Por isso que quando Caim, ele está com um desejo muito grande de matar seu irmão, Hashem chega para ele e fala: por que seu rosto está assim? O pecado jaz à sua porta, mas você pode dominá-lo. Em outras palavras, por maior que seja a vontade animalesca que nós temos, nós sempre temos a capacidade de dominar esse desejo. Ninguém pode chegar e falar: ah, não, matei aquela pessoa porque me deu um desejo animalesco, e da mesma forma que o leão mata a sua presa, eu matei aquela pessoa, então eu não posso ser preso, eu só agi por instinto, eu sou assim, nasci assim. Não, não. Ao ser humano foi dada essa capacidade. E é óbvio, é muito simples quando a gente traz esse exemplo de não matar uma pessoa, de fato. Quem é que anda pela rua e sai matando pessoas? Mas e quando nós envergonhamos uma pessoa em público? Mas e quando nós adotamos uma postura errada mediante outras pessoas e surgem comentários do tipo: puxa, essa pessoa serve a Hashem, mas ela está fazendo isso? Que ridículo, que papelão ela está fazendo. Isso é um Hilu Hashem, isso é uma profanação do nome sagrado. E quando fazemos Lashon Mará, falamos mal de outra pessoa, os sábios comparam isso a um homicídio. E quando cobiçamos tanto algo que pertence a outra pessoa, que aquilo até causa um dano à pessoa. Todos esses exemplos que eu citei, nós já cometemos
ou, em casos mais complicados, ainda cometemos, e sobre esses desejos, sobre essas ações, essas transgressões, que nós temos que ficar atentos 24 horas por dia. Se você acha que você é um ser espiritual, o seu Yetzer Hará já te dominou. Você já perdeu a guerra. Porque qualquer nação que tem um inimigo, mas nega o seu inimigo, já foi derrotada. Porque ela não vai tomar nenhuma contramedida, não vai reforçar suas fronteiras, não vai treinar seu exército, não vai investir em material bélico. Ela já perdeu a guerra. Não se nega a existência do seu inimigo. Se toma a devida providência para lidar com ele. E nós temos aqui, próximo a cada um de nós, esse inimigo. Fala os tzadikim mais elevados, eles têm esse Yetzer Hará? Não, não tem. Então para eles é tudo fácil. Vamos ver, segundo Alter Rebbe, que não é bem assim. Porque apesar de um tzadik mesmo não ter o Yetzer Hará, ele também é colocado à prova. E a mesma dificuldade que nós temos de dominar o nosso Yetzer Hará e sairmos vitoriosos de uma situação, esse tzadik vai ter para também sair vitorioso da prova ao qual Hashem o submeteu. Existe aquela famosa frase, quanto mais é dado, mais é cobrado, e é verdade. Se nós estamos no nível ainda de crianças, falando de uma forma espiritual, vamos ser cobrados como um adulto cobra uma criança. Mas estamos no nível de um homem íntegro, perfeito como Yaakov, vamos ser cobrados de uma forma muito mais severa. Vamos ter que lutar contra deuses e homens, mas Hashem é conosco e com certeza vamos prevalecer. Agora eu vou falar um pouco sobre o Tânia, o volume 4 do Tânia. Para quem nunca viu, esse aqui é o livro do Tânia. Ok? Ele é dividido em volumes, esse aqui é o volume 4. Uma breve explicação sobre a importância do Tânia. Quando o Alter Rebbe, de abençoada memória, ele compilou esses escritos, o movimento racídico, ele era extremamente mal visto pelo judaísmo de uma forma geral. Dizem alguns historiadores, alguns sábios, que se uma família tivesse um filho, e esse filho optasse por seguir o caminho da Hassidut, os seus pais, seus familiares, eles faziam os rituais ligados ao luto. Ou seja, o filho era considerado como morto. Apesar de toda a severidade em relação a Hassidut, existe uma razão para isso. Momentos antes do surgimento do Baal Shem Tov, Maggid Mesrit, o Alter Rebbe, o povo judeu foi acometido por falsos messias. Eu não vou citar o nome deles, mas que distorciam conceitos da Kabbalah e levavam grande parcela das pessoas mais simples, que não tinham aquele conhecimento da Torá necessário, a cometer diversos pecados, pecados graves, pecados ilícitos sexuais, etc., sob um pretexto de que ele tinha a capacidade, ou eles tinham a capacidade, de retificar essas práticas, o que é uma farsa. O próprio Baal Shem Tov vai nos ensinar que a diferença entre o bem e o mal é uma linha tênue. E como é que sabemos a diferença do bem e do mal? Somente com a Torá, praticando as mitzvot. Então, se existe uma transgressão da Torá grave, por nível de morte, não existe como você pegar aquela transgressão e retirar uma luz dela, não tem como, ela é uma kelipá completa. E o que a Kabbalah ensina, o que é amplamente aceito hoje, é que existe um tipo de kelipá, o Alter Rebbe explica, kelipá nogá, que é uma kelipá que dentro dela existe uma centelha de luz. E da forma correta, é possível quebrar essa kelipá e retirar essa luz. Então você imagina como é que era o quadro
social dos judeus do leste europeu, acometidos por guerras, acometidos por doenças, em uma miserabilidade enorme. Aí vem esses falsos messias e causam dano severo, a ponto dos rabinos, aqueles que eram os líderes da sua comunidade, da sua geração, proibirem o estudo da Kabbalah. E aí, de repente, surge um jovem que não aparentava nada, se vestia de uma forma muito simples, humilde, um tzadik oculto. De repente, esse jovem está ensinando Kabbalah e está ensinando várias coisas a todos os Yudim, todas as pessoas. Está levando conhecimento aos humildes, que até então não tinham essa oportunidade. Então é óbvio que, por mais que hoje nós entendamos que o momento racídico é maravilhoso e grande parcela do judaísmo hoje segue a Hassidut, totalmente compreensível o porquê das perseguições a Hassidut. Naquele momento, ela não era inteiramente compreendida. Então nós temos aqui o Alter Rebbe, que escreveu o Tânia, e por conta de ter revelado as fontes, os segredos da Hassidut, um outro tzadik, um outro rabino muito famoso, temeroso de que se tratasse de um novo movimento que também fosse levar pessoas ao desvio, à heresia, acabou por, alguns chamam conspirar, ou buscar acesso junto ao governo russo, e o Alter Rebbe foi parar na cadeia. Tamanha luz que esse livro tem, tamanho mérito que foi exigido desse tzadik. O caso foi investigado, não se chegou a conclusão nenhuma. O Alter Rebbe foi inocentado. Só que o dia em que ele seria libertado da cadeia era Shabat. E ele teria que sair durante o Shabat num trem. Ou seja, ele teria que fazer uma viagem no Shabat. O que o Alter Rebbe fez? Por ser um líder da comunidade, por ser um grande tzadik, ele falou: é pior que eu viaje no Shabat do que eu permanecer preso. Porque a comunidade sabe que eu estou preso injustamente. Assim como Yosef foi preso, assim como os tzadikim foram presos, torturados e assassinados, mas se eu viajar no Shabat, estarei cometendo a transgressão. Por mais que ele poderia se explicar e todos iriam entender, não, ele estava preso justamente, agora é liberdade. Não tem problema ser livre no Shabat. Shabat não é para ser preso. Mas ainda assim, ele optou por seguir essa cerca, essa precaução. O que poderia colocar numa situação terrível de nunca mais sair da cadeia ou ser assassinado, mas Baruch Hashem havia um aval divino. E no dia em que ele saiu da cadeia, salvo engano, é o dia onde se comemora o Ano Novo da Hassidut. Porque o dia que ele saiu da cadeia foi um sinal claro de Hashem que agora a Hassidut estava livre para ser difundida. Muitos dos sábios que tiveram esse livro na mão, Tânia, escreveram que como era possível o Alter Rebbe falar de um Deus tão grande, encaixar um Deus tão grande num livro tão pequeno. E nós vamos entender isso. Toda a sabedoria desse tzadik, todas as pérolas, todas as preciosidades que ele tem a nos passar. Então, se você tem esse livro, volume 4, está convidado a abrir na página 956. Vamos falar sobre o Hinur Katan, que é uma introdução ao que esse livro vai tratar, que é o Sha'ar Aichud Ve'emunah. E o que é o Hinur Katan? É traduzido como a educação da criança. E nós vamos ler alguns versículos, nós vamos entender alguns conceitos, e lá na frente nós vamos entender exatamente do que se trata, e a enorme
a enorme praticidade, no sentido de aplicabilidade desse ensino em nossas vidas, o que é fundamental. Eu tenho esse cuidado, o nosso Rav Mordechai tem esse cuidado, aprendi com ele, sempre gosto de fazer isso, sempre trazer um conhecimento, um ensino que possa ser colocado em prática. Quando o ensino ele somente fica preso à mente, é somente um conhecimento, eu não vejo utilidade nele. Eu acho até perigoso. Todo ensino de Torá, todo shiur, toda aula, tem que ter uma prática. Você tem que acabar a aula e falar, tá bom, a partir de hoje eu faço isso diferente, o que eu não fazia antes. Então vamos lá. Compilado dos livros sagrados e dos mestres de santidade celestial, cujas almas estão no Éden. Baseado no primeiro parágrafo da recitação do Shema. Qual é o primeiro parágrafo da recitação do Shema? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O primeiro parágrafo contém tanto o versículo começando com Shema Israel, assim como a sentença começando com Baruch Shem, conforme explicado no Zohar. Essas citações referem-se respectivamente a Yehudá e Lá, o nível mais alto de percepção da unidade de Deus, e a Yehudá Tata'a, o nível inferior de percepção da unidade de Deus. Está escrito, educa a criança de acordo com o seu caminho. Mesmo enquanto ela envelhecer, ela não se afastará dele. Mishilei 22, 6. E aqui eu já queria trazer algo. Que seu caminho é esse? Ele está referindo. Porque um pai pode ler esse versículo e achar, educa a criança de acordo com o seu caminho. E o pai vai pensar, seu caminho se refere ao meu caminho. Então eu tenho que educar o meu filho de acordo com o meu caminho. É uma interpretação válida, principalmente no nosso idioma. E aí a pessoa pensa, olha, eu sou um adulto, meu caminho é um caminho bom, de Torá, sou honesto, então vou educar meu filho a seguir o caminho que eu faço. Ele vai crescer e não vai se esquecer disso, vai ser um adulto igual a mim. Mas será que é isso que está sendo tratado? Vamos ver que não. Uma vez que o versículo escreve, de acordo com o seu caminho, isto implica que ele não é o caminho da verdade perfeita, e sim apenas um caminho para ser seguido pela criança. Então esse seu caminho, de acordo com o seu caminho, se refere não ao pai que está ensinando a criança, mas à criança, ou seja, ensinar a criança de acordo com o caminho dela. E quando ela crescer, ela não vai se esquecer disso, não vai se afastar dele. Assim sendo, por qual mérito que, mesmo quando ela envelhecer, ela não se afastará dele? Realmente, parece que o caso seria justamente o oposto. Quando a criança amadurece, ela deveria abandonar o caminho da sua infância em favor do caminho da verdade, da maturidade. Que possível mérito poderá haver neste caminho, a ponto de, na velhice, ela, a criança, não se afastar dele? Exato. Se você tem que ensinar a criança de acordo com o caminho dela, então a interpretação que nós temos é, ensina a criança conforme ela consegue caminhar, conforme ela consegue suportar, conforme ela consegue compreender. O que faz todo sentido. Qualquer educador, qualquer pedagogo, qualquer professor concorda com isso. Mas aí vem o restante da sentença que diz que ela vai crescer e não vai se afastar dele. Como não vai se afastar dele? Então, se eu tenho uma criança de 3 anos de idade, a única coisa que ela sabe fazer é colorir e brincar de massa de modelar, não é muito normal ver um adulto colorindo e brincando de massa de modelar. Por mais que alguém possa dizer que um adulto se tornou um artista plástico e vai fazer isso, etc., seria uma exceção a um conceito amplo. Então, também não é disso que nós estamos abordando. Nós estamos abordando algo mais elevado. No entanto, é algo bem conhecido de todos, que a reverência, ou seja, o temor e amor a Deus, são as raízes e os fundamentos com os quais podemos servir a Deus. A reverência é a raiz e o fundamento,
que restringe a pessoa para poder conter-se do mal. Ou seja, é através do temor a Hashem que eu não transgrido os mandamentos negativos. Se alguém perguntar, por que eu não roubo? Eu jamais responderia, porque eu sou um santo, porque eu sou um tzadik. Não, porque Hashem proibiu. Se Hashem proibiu em sua Torá que eu rouba, então eu não posso roubar. Porque você não comete o pecado de sequestrar. Porque eu sou uma pessoa perfeita, uma alma iluminada, um anjo entre os homens. Não. Sou um ser humano, eu tenho uma alma animal, eu poderia acabar cometendo esse pecado. Mas como Hashem, em sua Torá, colocou a proibição, Baruch Hashem, eu não transgrido essa proibição porque eu tenho temor, tenho reverência a Hashem. E nesse primeiro momento é o temor da punição. No momento mais elevado nós sabemos que é o temor de se afastar de Hashem, o que seria algo já próximo ao amor a Hashem. Ok? E amor a Deus é a raiz e o fundamento que motiva uma pessoa a fazer o bem, de observar todos os mandamentos positivos da Torá e dos sábios. Por que eu faço a reza de manhã? Porque eu amo a Kadosh Baruch Hu. Fazer as rezas é uma mitzvah. É um faça. Por que damos tzedakah, damos o macê? Por que buscamos cumprir certos mandamentos onde não existe uma punição ali? Porque nós amamos a Kadosh Baruch Hu. Então, se nós tememos a Hashem, nós não vamos transgredir os mandamentos negativos. Se nós amamos a Hashem, nós somos quase que empurrados naturalmente para cumprir os mandamentos positivos. O mandamento de educar uma criança inclui também o seu treinamento no desempenho dos preceitos positivos, como estabelecido em Orar Haim. Com referência ao amor a Deus, está escrito ao fim da Parashá de Ekev, que eu lhes ordeno fazer para amar Hashem. Isso é Devarim, capítulo 11, versículo 22. É necessário entender como uma expressão de fazer pode ser aplicada ao amor, que é uma emoção no coração. E realmente, como é que você pode trazer uma mitzvah para que uma pessoa faça, ou seja, que ela ame, quando o amor é um sentimento? Como é possível isso? Walter Ebe agora explicará como se resolve esta aparente discrepância. Antes de explicar, ele primeiro descreve um grau de amor mais elevado, o qual não pode ser gerado pela pessoa. E sim, ela simplesmente pode fornecer as condições para que a revelação deste amor ocorra dentro de si. Quanto à discrepância acima, ele agora explicará que existe uma maneira de amar que pode ser gerada através da meditação sobre aqueles conceitos que despertam esse amor. Um verbo ativo tal como fazer se aplicaria a essa forma de amor, já que esse amor pode ser vivenciado como resultado do que a própria pessoa faz de sua meditação. Então, o Walter Ebe vai explicar dois tipos de amor. Um amor é muito sublime, é inerente à nossa alma. Esse é muito complicado a gente simplesmente fazer e sentir esse amor. Mas o outro amor, ele vem de uma meditação. Então, se ele vem de uma meditação, não só é possível que nós possamos cumprir, como é esperado que nós venhamos a cumprir. A explicação, no entanto, é que há duas espécies de amor. Uma é o amor apaixonado e natural da alma que anseia por seu Criador. Como este amor é inerente à alma, que é verdadeiramente uma parte de Deus, esse amor não precisa nem pode ser criado. Ele só precisa ser revelado. Mas como pode tal ansiedade apaixonada manifestar-se reveladamente no coração físico, de carne, de um ser mortal? Quando a alma racional prevalece sobre a materialidade grosseira do corpo e a conquista e subjuga, aí você fala, não, agora é fácil.
vou fazer, que é a minha alma racional, como nós lemos no livro da parábola, né? A alma racional, que está ligada ao conceito do anjo, domine completamente minha alma animal, que está ligada ao conceito dos animais, dos insetos, como foram citados. Só que não é tão simples quanto parece. Não é impossível, mas não é acessível a todos. Então a alma fulgurará e arderá com uma chama que se eleva por si só. Ela não arderá como amor criado através da meditação, e sim como amor natural, cuja revelação foi barrada pela grosseria do corpo. Portanto, sendo o corpo dominado e refinado, o amor inato da alma por Deus pode finalmente se revelar. E a alma rejubilará e exultará em Deus, seu Criador, e se deleitará com Ele com prazer maravilhoso. Nesse caso, o deleite é parte do amor e do próprio ato de servir a Deus, e não apenas uma recompensa por servir a Deus, como acontece algumas vezes. Aqueles que possuem o mérito do estado de alegria, desse grande amor, são chamados de tzadikim. Aqui que entra o parênteses. Nós temos o costume, né, às vezes, um incentivo, chamar alguém aqui da nossa comunidade de tzadik, uma pessoa que está se esforçando a cumprir a Torá. Mas quando nós estamos falando de tzadikim, se aplica o conceito mais estrito. Como dizem os sábios, em cada geração existem 36 tzadikim. Diz a tradição que, como o número de tzadikim era pouco, Hashem distribuiu para que em cada geração houvesse esses 36. Conforme está escrito, alegrem-se, ó tzadikim, em Hashem. Salmo 97, versículo 12. Servir a Deus com tamanho deleite é privilégio somente dos tzadikim. Pois embora o amor acima descrito emane da alma divina, a qual todo judeu possui, motivo pelo qual seria de esperar que cada um deles fosse capaz de sentir esse amor, mesmo assim não são todos que vivenciam este amor. O motivo disto, como o Alter Rebbe continuará a explicar, é que a grosseria física, ou melhor, o não refinamento total da matéria, é o que impede o indivíduo de ter a revelação desse amor. E remover este obstáculo exige um esforço prodigioso. Este é um exemplo claro de um homem que conseguiu remover esse obstáculo. Pelo menos para mim, que é o Rabino Akiva. Rabino Akiva, até os 40 anos de idade, tinha um coração de pedra, né? Não tinha nenhuma intenção de se dedicar à Torá, aos estudos, e conta a tradição que certa vez ele viu uma pedra e sobre essa pedra viu uma goteira. Quando ele olhou onde a água batia, a água esculpiu a pedra, ela fez um buraco, ela feriu a pedra. E ao olhar aquela cena ele teve um insight, né? Uma revelação, um véu foi retirado. E aí ele foi feliz e tinha pessoas perto e falou, olha, a água feriu a pedra. E os homens falaram, isso é normal, isso acontece. Só que ele não estava falando do conceito físico. Ele estava falando o quê? A água é a Torá. E por mais que eu tenha um coração de pedra, se uma gotinha de Torá ficar batendo todo dia um pouquinho, uma hora esse meu coração será quebrado. E existe até uma profecia que a Hashem fala, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne. E o Rabino Akiva se tornou um dos maiores sábios do nosso povo. Como é que eu sei que ele é um desses tzadikim? Não só pela quantidade de discípulos, não só pela quantidade de Torá que ele adquiriu, mas também a forma como ele morreu, sendo torturado, né, violentamente pelos romanos, e ainda assim estando feliz, porque ele sempre quis fazer um Kiddush Hashem, ou seja, santificar o nome sagrado, morrer em honra de Hashem e da Torá. Então todos esses elementos para mim me
satisfatórios em dizer que ele é um desses tzadikim. E ele fez esse esforço prodigioso. Para vocês terem ideia, quando ele começou a estudar a Torá, ele começou a estudar o Aleph Beit. E ele estudou cada letra do Aleph Beit por 1 ano. Então, quando ele começou a estudar, no primeiro dia, 1 ano só estudando a letra Aleph. No ano seguinte, só estudando a letra Beit. E assim por diante, aí as 22 letras do alfabeto. Então ele conseguiu, com esse esforço enorme, alcançar esse nível. Refinar a matéria, refinar a sua visão grosseira desse mundo e despertar esse amor a Hashem, ao ponto de estar feliz porque estava sendo morto através de tortura, uma dor, uma situação que a gente nem imagina e esperamos nunca imaginar. Mas continuando. Contudo, não cabe a todos o privilégio de alcançar esse estado de amor que caracteriza os tzadikim. Exato. Nem todos têm a capacidade de chegar no nível de Rabbi Akiva e de outros tzadikim. Pois ele requer um intenso refinamento da grosseria física de uma pessoa. E, além disso, um grande esforço em termos de estudo de Torá e boas ações. Para merecer, então, um elevado nível de alma de Neshama, que é superior ao nível de Ruach e Nefesh, conforme explicado em Reshit Chochmah Sha'ar Ahava. O segundo nível é um amor que todo homem pode alcançar quando ele medita seriamente, de modo que seu eco ressoe nas profundezas do seu coração. Esse amor, todos nós, homens, mulheres, jovens, todos, Yudim, Bnei Noach, todos podem despertar e devem despertar. É um amor meditativo contemplativo. Como é que a gente desperta esse amor a Hashem? Sobre temas que despertam o amor a Deus no coração de todo judeu. Quer ele medite numa maneira geral sobre como ele, Hashem, é a nossa própria vida. E assim como uma pessoa ama sua alma e ama sua vida, assim ela amará Hashem, quando ela meditar e refletir em seu coração que Deus é sua verdadeira alma e sua vida real. Conforme o Zohar comenta sobre o versículo: Tu és minha própria alma, eu te desejo. Ou quer ele medite de forma mais específica, quando ele entender e compreender a grandeza do Rei dos Reis, o santo bendito seja, em seus mínimos detalhes. Por exemplo, ele pode refletir sobre a maneira pela qual Deus preenche todos os mundos e envolve todos os mundos, e sobre como todas as criaturas são como nada diante dele, até o ponto em que seu intelecto pode captar e ainda mais além deste ponto. Então, seguindo sua meditação mais específica, ela contemplará o grande e maravilhoso amor de Deus por nós. Um amor que o levou a descer até o Egito, a obscenidade da terra, para retirar nossas almas da fornalha de ferro, para dentro da qual o povo judeu tinha descido, que é a Sitra Hará, que o Todo-Poderoso nos livre. Nosso povo foi para dentro daquele pá, já sabemos, 49º nível de impureza, se fosse o 50º, não teria mais como ser resgatado. Então, como que você contempla esse amor a Hashem? Para e respira. Fecha os olhos. Você consegue respirar? Para o Hashem, tem pessoas que precisam de máquinas, de aparelhos para fazer isso. Você consegue andar, você consegue ver, você consegue pensar. Você tem pessoas ao seu redor que te ajudam, ou você tem pessoas ao seu redor que precisam de você. Em todos os casos, são oportunidades que a Kadosh Baruch Hu está nos dando. Você lembra de algum livramento que você teve, um acidente de carro que você foi salvo, alguma batida que o seu carro não bateu, alguma situação que você sentiu que ia haver um assalto e não houve, alguma enfermidade que alguém te desacreditou, mas veio a cura. Todos nós temos inúmeros elementos para parar, meditar
e nos conectarmos com esse amor contemplativo, meditativo. E isso nos aproxima de HaKadosh Baruch Hu. Continuando. Para trazer-nos junto a Ele e nos ligar ao seu próprio nome. E Ele e seu nome são um. De modo que, ao estar ligados ao seu nome, nós fomos ligados ao próprio Deus. O conceito de unidade com Hashem, Ihud. Lembra seu passado. Se hoje você está assistindo esse programa, é porque o Eterno te revelou a verdade. Muito difícil alguém estar assistindo esse programa, esse tempo todo, essa hora, só por uma curiosidade. Não, você está assistindo porque você ama a Torá de Hashem. E você quer estar cada vez mais próximo a Ele. Mas lembra onde você estava alguns anos atrás? Talvez de outra religião, fazendo coisas que desagradam a Hashem. Mas mesmo assim, a HaKadosh Baruch Hu foi lá e te tirou do Egito. Por isso que quando terminamos o Shaharit, existem aquelas declarações diárias. E uma delas é: recorda-te que o Eterno te tirou da terra do Egito. Porque não importa em que ano você nasceu, não importa em que cidade você nasceu, se você estava alheio à Torá de Hashem, você estava no Egito. E se hoje você está aqui, ainda que você só saiba recitar uma brahá, ainda que você não tenha nem adquirido o Sidur, ainda que seja o primeiro programa Vai de Shofar que você está assistindo na sua vida, Hashem te tirou do Egito. E isso já é, por si só, um motivo enorme para nós amá-lo de todo o nosso coração. O que quer dizer que ele nos elevou do ponto mais baixo da degradação e profanação para o ponto mais alto da santidade e para a sua grandeza infinita e sem limite. Então, como na água a face reflete a face, assim faz o coração do homem para o homem. Provérbios 27, 19. Assim como o amor de uma pessoa por outra desperta no coração desta outra uma reação amorosa, assim também meditar sobre caminhos pelos quais Deus manifestou o seu amor por nós inspirará dentro de nós um amor por Ele. E o amor será despertado no coração de todo aquele que contempla e medita sobre esse tema nas profundezas do seu coração. Para amar a Deus com amor intenso e para unir-se a Ele de coração e alma, como será explicado detalhadamente no seu devido lugar. É este amor, ou seja, essa última forma de amor, esse amor meditativo, esse amor contemplativo, que Moshe Rabbeinu, Alav Ashalom, ou seja, Moisés, nosso mestre, que a paz esteja com ele, desejou implantar no coração de cada judeu na passagem. E agora Israel está em Devarim 10, versículo 12, 14, 15, 16 e 22. No versículo que fala da grandeza de Deus, eis que os céus pertencem a Hashem, teu Deus. E igualmente nos versículos seguintes que falam do amor de Deus para o seu povo. Somente em teus pais ele deletou-se, e vocês circuncidarão. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora ele fez vocês tão numerosos como as estrelas do céu. E tu amarás a Hashem, teu Deus, Devarim 11, versículo 1. Então a sequência do capítulo 10, Moshe vai preparando o terreno, vai nos lembrando tudo que Hashem fez de bom. Éramos só 70 almas. Nossa sinagoga aqui, cada Shabat, cabe um número, sei lá quantas vezes, superior a esse. E só 70 almas foram para o Egito e saíram aos milhões. Dizem os sábios que apenas um a cada 100 ou 500 judeus é que saiu do Egito. Porque a grande parcela estava muito apegada ao Sitrahará, ao ambiente de degradação, né, ao ambiente profano. Por isso veio a praga da escuridão, para que essas pessoas falecessem sem que os egípcios vissem e atribuíssem isso aos seus deuses. E é óbvio que o povo judeu era muito numeroso. Não era só os 600 mil homens, daria milhões de pessoas, que tem as mulheres e crianças. Não era só isso, porque Faraó não teria medo só desse pequeno número.
O povo era muito mais numeroso. E nós imaginamos, puxa, às vezes nós temos receio porque nós não conseguimos um emprego. Às vezes a gente tem um receio porque surgiu uma conta mais inesperada e agora como vamos pagar e parece que o mundo está acabando. Gente, 70 almas foram para o Egito e saiu um povo, saiu uma nação. Até pessoas que não eram descendentes de Jacó se converteram a Kadosh Baruch Hu e seguiram. E ainda que elas não tenham entrado em Eretz Israel, seus filhos entraram. O Eterno nos ama e ama muito. Só que às vezes vem a dificuldade e é como se nós pegássemos aquela vela que está ardendo, que está dando luz, nós colocássemos algo em cima dela, um véu, e aí fica tudo escuro. E quando fica tudo escuro, ficamos desesperados. Não precisamos ficar desesperados. Basta respirarmos fundo, lembrarmos disso, que Hashem nos ama e o quanto Ele nos ama, por pior que seja a dificuldade, a necessidade, lembrar de todos os benefícios que Hashem fez. Se não a você, aos seus pais, ou aos seus filhos, aos nossos antepassados, e gradualmente esse amor vai despertando e nós vamos tirando esse véu e conseguimos enxergar a luz. A esse amor que Moshe Rabbeinu nos ordenou fazer. Então não é só um sentimento que surge no coração como o primeiro amor, que acontece com o Tzadikim. É um sentimento que qualquer um de nós pode experimentar. Basta dedicarmos alguns poucos minutos por dia. Você vai fazer as rezas? Baruch Hashem. Você está fazendo de forma muito mecânica? Lembra disso. Respira fundo. Olha os brahot do seu Sidur. Com certeza muitos homens derramaram seu sangue, morreram para que essas brahot estivessem em seu Sidur. Será que isso já não é um motivo de agradecimento a Kadosh Baruch Hu? Daí Moshe Rabbeinu concluiu suas palavras no versículo mencionado acima com referência a esse amor, que eu lhes ordeno para cumpri-lo. Devarim 11, 22. Pois este é um amor que é produzido no coração, através do entendimento e do conhecimento autoenvolvente dos assuntos que inspiram amor. Mas se o versículo de fato se refere à espécie de amor que é criado através da contemplação, não se deveria primeiro ordenar a pessoa a meditar? Sim. E é isso que Deus nos ordenou, conforme o Alter Rebbe explica agora. E é isto que foi ordenado previamente no primeiro parágrafo do Shema. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre teu coração. De modo que através disso, dessa meditação, tu virás a amar a Deus, como consta no Sifri sobre este versículo. Assim sendo, é possível usar uma expressão de comando, que eu te ordeno para cumprir, para amar, em relação a este segundo tipo de amor, intelectualmente gerado. Isto é, dar uma ordem para a pessoa focalizar o seu coração e a sua mente em assuntos que despertam o amor. Além disso, ele é a recompensa dos tzadikim. Mas uma expressão de comando não é aplicável de modo nenhum para a primeira espécie de amor, que é uma chama que acende por si mesma. E essa primeira espécie de amor, que é o amor que só os tzadikim conseguem atingir, esse amor é a recompensa deles, para que sintam antecipadamente o sabor do mundo vindouro já nesse mundo. Com referência a este nível de amor está escrito: eu vos concedo o vosso serviço de sacerdócio como uma dádiva, um presente, como será explicado no seu devido lugar. E agora, nós vamos entrar no ponto, vou explicar, o tempo é curto, e eu vou tentar partir já para o Pirkei Avot, para a gente fechar esse nosso estudo. Começamos com as parábolas, ensinando como combater a inclinação maligna. Estamos entendendo agora
como nos aproximar de Hashem, porque se nós meditamos nesse amor, com certeza vamos ter mais êxito a combater a nossa inclinação maligna. E vamos terminar com um exemplo claro de um dos nossos patriarcas. Tá bom, vou falar logo. Avraham Avinu. Das 10 provas a que ele foi submetido. E como saiu vitorioso de todas elas. E nós pensamos, é fácil, Avraham, um tzadik, né, que representa a Sefirá de Hesed, sai vitorioso das provas, dos testes. Ele falava com Hashem quase que constantemente, Hashem visitava ele. Mas nós vamos entender agora o que acontece com o tzadik quando ele é testado, para que todos possam ter o mérito de receber a luz divina. O Alter Rebbe vai explicar agora qual é a vantagem especial que existe nesta forma de servir a Deus, conhecida como educar a criança de acordo com o seu caminho. De modo que, até quando ela amadurece espiritualmente, ela não se afastará dele. É verdade que um nível inferior de amor, produzido através da meditação, seria apenas um estágio na preparação educacional de uma pessoa, por assim dizer. Comparado com o nível mais elevado de amor, que é essencial e constante, o amor a Deus sublime, revelado e presente somente entre os tzadikim, o amor a Deus através da meditação contemplativa seria uma forma infantil de servir a Deus. Um serviço de criança, mas que estaria ao alcance de todos. No entanto, existe algo neste amor de criança que deve ser preservado, por mais que uma pessoa já tenha evoluído e alcançado a forma adulta de amar a Deus. É possível que esta espécie superior ou adulta de amor a Deus não esteja sempre evidente e manifesta, mesmo se tratando de alguém que já esteja no nível de tzadik. Principalmente porque, forçosamente, um tzadik deve sempre evoluir e elevar-se de um nível inferior a um superior. E para alcançar um grau superior, é preciso primeiro desprender-se do inferior. Caso contrário, este tornar-se-á um obstáculo para a sua ascensão. Quando o tzadik desprende-se do seu próprio nível de amor para elevar-se, aí então ele precisa alimentar o seu serviço divino com o recurso que ele utilizava quando estava no seu nível espiritual infantil. O tzadik deverá então servir a Deus com o amor gerado pela sua meditação, que é aquele nível inferior, infantil ou educacional, de amor que ainda lhe está disponível e com o qual ele aprendeu a servir a Deus antes de alcançar o nível de tzadik. Para resumir, se nós pensávamos que o tzadik estava sempre conectado com Hashem, 24 horas por dia, e por isso sua vida era um mar de rosas, o pensamento está inteiramente equivocado. O tzadik ele vai ter, sim, momentos muito bons com a Kadosh Baruch Hu. Mas se ele chega a um nível e Hashem quer que ele cresça, ele não pode estar envolto naquele amor sublime a Hashem. Porque como que ele vai ser testado? Como? Então o que Hashem faz? Hashem se afasta do tzadik, dos tzadikim. E aí o tzadik, os tzadikim se sentem sozinhos, como nós vimos na Parashá. Yaakov ficou só. E o anjo de Esaf e o anjo veio lutar com ele. Por que Hashem deixou Yaakov só? Porque Yaakov tinha que ficar só com o anjo. Por que Hashem permitiu que Avraham fosse submetido a 10 provas, a 10 testes? Como diz o Pirkei Avot, no capítulo 5, Mishnah 4. 10 provas recaíram sobre Avraham, nosso pai, e ele sustentou a todas elas.
para mostrar a nós quão grande era o amor de Abraão, nosso pai, por Deus. Olha que interessante. Olha que maravilhoso. A própria Mishnah ensina. A 10 provas foi submetido a Abraão, de todas saiu vitorioso. E para quê? Para mostrar que ele tinha muito emuná. Para mostrar que ele era especial. Para mostrar o amor que ele tinha por Hashem. E por que mostrar o amor que ele tinha por Hashem? Porque são justamente nessas provas em que ele teve que recorrer a esse amor que o Alter Rebbe está explicando, o amor contemplativo. Na Parashá, nós vimos Yaakov fazer isso. Ele dividiu o acampamento e rezou a Hashem, lembrando das promessas que Hashem fez por ele. E se lembrar das promessas que Hashem fez durante a reza é uma forma contemplativa de amor a Hashem. Porque se você está com muito medo, está muito temeroso, você acha que vai perder o emprego, você acha que uma doença vai eliminar a sua vida, você acha que nunca mais vai ter jeito na vida, você acha que sua alma gêmea não veio a esse mundo, nem nunca virá, qualquer coisa que nos atormente, qualquer coisa que nos traz problema, se nós paramos, lembramos das promessas de Akadosh Baruch Hu, que ele fez ao nosso povo, ou a nós mesmos, podemos pegar o livro de Tehillim, isso é muito útil, fazer rezas e pedir, Hashem, fala comigo, e abre o livro de Tehillim de uma forma que seria aleatória, mas não será, porque Hashem vai falar com você, e guarda essa promessa. Eu lembro uma vez no passado, eu preocupado, com emprego e coisas nesse sentido, e aí um dia eu fiquei muito preocupado, e aí eu fui fazer as rezas, e aí aquela parte final do serviço, depois que a gente faz o aleino, ao alterar, o que diz ali? Eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei. Né? Até a tua velhice eu estou contigo. Eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei. Quando eu li aquele texto, eu respirei fundo e falei, obrigado Hashem, Baruch Hashem. O Senhor vai sempre me sustentar até o fim. Nunca me faltou nada. Baruch Hashem por isso. Mas se eu não recorresse à reza, a buscar Kadosh Baruch Hu, a contemplar, a receber essa brachá como Hashem falando comigo, eu poderia entrar num turbilhão de preocupações e tentar resolver um problema da forma humana e, como diz o ditado popular, acabar enfiando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. Ok? Então, deixa eu só trazer alguns conceitos rápidos para a gente entender por que Hashem testou Avraham Avinu. Página 316 do livro A Ética do Sinai. Talvez a prova mais conhecida seja o sacrifício de Yitzhak, já que as escrituras o relatam com riqueza de detalhes. Qual foi o seu propósito? Disse Rabi Yonatan, um oleiro é aquele profissional que faz vasos de barro, né? Cerâmica, não irá testar vasos defeituosos, quebradiços, pois dificilmente poderá dar-lhes um golpe suave sem que se quebrem. Por isto, o Santíssimo, bendito seja, não submete a prova ao malvado, e sim ao piedoso. Ou seja, o perverso, ele não passa por prova. Esse copo, estou bebendo água, estou vendo nenhuma rachadura nele. Então, se eu quiser ver se ele é bom, eu poderia pegar essa caneta e bater nele. Agora, se o copo acabou de ser feito, né, digamos que sou um vidreiro, acabou de ser feito, eu já pego o copo e vejo que por algum motivo ele está rachado, eu não vou perder tempo batendo com a caneta. Eu já sei que esse copo não presta, ele já vai ser reciclado ou para o lixo. Então, Hashem só testa os bons recipientes, só testa os justos. Os maus não são testados da forma como foram Avraham e Jó. Por terem uma moral frágil e defeituosa, qualquer teste provocaria outro fracasso. E não é isto o que o céu deseja. Existe a mitzvah que nos proíbe de colocar um obstáculo diante de um cego. Por exemplo, você sabe que determinada pessoa tem uma fraqueza em uma área.
Você não pode chegar para aquela pessoa e oferecer aquilo onde a pessoa é fraca. Você está colocando um obstáculo diante de um cego. Imagina uma pessoa que tem uma restrição alimentar. O médico falou, você não pode comer certos alimentos, senão você vai ter um sério problema. Você chega e fala, você quer esse alimento? Você está colocando um obstáculo diante do cego. Então, a Kadosh Baruch Hu, sabendo, conhecendo as almas dos homens, sabendo que determinada pessoa é um rachá, ele não vai fazer isso, porque qualquer teste só vai piorar a situação daquele rachá. Então ele deixa o rachá. Quando chegar o momento, ele vai julgá-lo, mas ele não vai testá-lo. Mas ao justo, sim. Então agora nós já entendemos por que isso. Por que Hashem vai fazer isso? Qual foi o primeiro teste? Quando Abraão nasceu, os ministros e astrólogos de Nimrod quiseram matá-lo. Nimrod. Então teve de viver escondido por 13 anos, sem poder ver sequer a luz do sol ou da lua. Depois deste período, saiu de seu esconderijo sabendo falar a língua sagrada. Desprezou e condenou a veneração da árvore sagrada e a idolatria, confiando somente na proteção do Criador. Segundo, durante 10 anos esteve na prisão. 3 anos em Cuta e 7 em Cardo. Em seguida foi atirado a um fogo aceso. Mas o Rei Supremo estendeu sua mão, por assim dizer, e o resgatou. Pois na Bíblia está escrito que ele mais tarde disse a Abraão, eu sou o Eterno que te tirei de Ur-Kasdim, do fogo dos caldeus. Por que Abraão foi preso? Em outras fontes encontramos a resposta. Além do conhecido relato do Midrash, dando conta de como ele destruiu os ídolos, outro relato cita que ele incendiou os ídolos de Nimrod. Terceiro teste. Olha como são testes bem simples, né? Ficar preso numa caverna, ser lançado ao fogo. E a cada teste vai ficando mais difícil, ele vai se aperfeiçoando e vai amando mais Hashem. No início ele condenou a idolatria, começou a passo a passo entender quem é Kadosh Baruch Hu, até que vai culminar no último teste. Terceiro, Hashem o tirou da casa de seus pais, para que vagasse de um lado para o outro, e o trouxe a Haran, onde seu pai Terah e sua mãe morreram. Mudar-se e vagar sem rumo é a coisa mais intolerável para um homem. Como sabemos que ele o desarraigou para que se tornasse um errante? Porque está escrito que Hashem ordenou, sai de sua terra e de sua pátria e da casa de seu pai. O relato a gente lembra. Ele chega em Eretz Canaã, Hashem falou que a terra era boa, e ele enfrenta uma seca que dura anos e anos. Qualquer um de nós passaria a reclamar, ou faria o caminho de volta, desistiria dessa missão. Não Avraham Avinu. Mesmo em meia seca, ele continuava se elevando e contemplando e aperfeiçoando o amor que ele tem por Akadosh Baruch Hu. Quarta prova. Desde que o céu e a terra foram criados, jamais houve fome até a época de Abraão. E mesmo então, somente em Canaã para testá-lo e fazê-lo ir ao Egito, pois está escrito, houve fome na terra e desceu Abraão ao Egito. Quinto, sua esposa Sara foi levada à força ao faraó. Mas não encontramos desespero na atitude de Abraão. Ele confiou no Todo-Poderoso. Somente pela sua vontade é que o faraó a levou, e portanto não teria nenhuma intimidade com ela. Sexto, Amrafel e seus aliados mantiveram uma guerra contra ele. Planejaram o seguinte, primeiro começaremos com seu sobrinho Ló, e em seguida cairemos sobre ele. Por Ló, tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e depois o capturaram, levando todos os seus bens. O anjo Micael se apresentou e contou tudo isto a Abraão. Abraão se levantou e os perseguiu até Rová, que fica à esquerda de Damasco. Próximo. Quando Abraão tinha 99 anos, o Eterno lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Disse o Santíssimo, bendito seja,
Até agora não foste perfeito diante de mim. Circuncide-te, então andarás diante de mim e serás perfeito. Isso é uma história belíssima. Uma criancinha chegou para o seu avô, se não me engano, acho que era o Rebbe do Lubavitch. Ela está brincando. Não, na verdade, ela tinha aprendido algo sobre Abraham, que nós citamos Deus de Abraham, e existe esse mérito. E a criança quer saber por que isso. E aí o Rebbe explicou, um homem que aos 99 anos de idade circuncida a si mesmo, com certeza ele merece isso, né? Próximo. Os testes vão ficando mais difíceis. Você fala, puxa, circuncidar a si mesmo é mais difícil que ser lançado na fornalha de fogo. A circuncisão não cabia somente o ato físico em si, é um sofrimento. Quando ele se lançou à fornalha de fogo, o Eterno guardou e ele saiu ileso, nem cheirando a fumaça ele saiu. Quando ele se circuncidou, eu não sei se Hashem tirou a dor. Então, se nós olharmos nesse ponto, fazer a circuncisão em si mesmo é mais difícil do que ser lançado na fornalha de fogo. Esse teste agora, o nono, mais difícil ainda. Ismael nasceu e tornou-se hábil com o arco. Certa vez Ismael viu Isaac sozinho e disparou uma flecha na sua direção para matá-lo. Sara viu e contou a Abraham e pediu que Isaac fosse seu único herdeiro e que ele escrevesse um documento de divórcio para Agar e a expulsasse junto com Ismael. A gente sabe que Abraham não gostou disso, foi pesado as palavras, ele exortou Sara, e aí mais tarde à noite o próprio Akadosh Baruch falou com ele, ouça Sara, tua mulher, em tudo que ela te disser. E aí ele acaba fazendo isso. E o último teste, e foi depois destas palavras que Deus experimentou a Abraham. Em Bereshit 22, versículo 1. O teste final. Sacrificar Yitzhak. Ele testou Abraham a cada vez para sondar seu coração e descobrir se ele continuaria firme na obediência aos seus mandamentos. Isso continuaria amando Hashem. E a Escritura confirma, porque escutou Abraham minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E disse, toma, rogo, teu único filho, teu único, a quem amas, Yitzhak. Abraham teve compaixão de Yitzhak e perguntou, qual filho? O que nasceu antes do mandamento da circuncisão ou aquele que veio depois? O Todo-Poderoso continuou, teu único filho. Então Abraham respondeu, cada filho é único para sua mãe. E o Todo-Poderoso continuou, a quem amas? Abraham insistiu, amo a ambos. Finalmente o Todo-Poderoso disse, Yitzhak, e oferece-o ali como holocausto. Ó Senhor do Universo, sobre que monte? Perguntou Abraham, e a resposta foi, em qualquer lugar onde vires minha glória, esperando por ti, onde te disser que aqui deve ser feito o altar. E essa foi a última prova, o último teste. Quem tem o Perkei Avot, leia tudo, é maravilhoso. E vai explicar detalhes que Yitzhak morre e ressuscita. Todos, Abraham é chamado, em alguns trechos da Torá de Abraham, Yaakov é chamado Yaakov, Moshe é chamado Moshe, mas Yitzhak não é chamado Yitzhak. Os sábios falam que na Akedah, na amarração, nesse sacrifício, a alma superior de Isaac, ou seja, Abraham, é a alma inferior e a alma superior. Agora não me recordo ao certo, uma dessas almas de Yitzhak morreu. Provavelmente foi a alma terrena. E a alma superior é que teve que vir. E aqui o Rabi Yehuda disse, neste preciso instante em que a lâmina tocou sua garganta, o espírito de vida se elevou e o abandonou. Quando a voz do Eterno, por assim dizer, foi escutada, não estendas a mão ao mancebo, então o espírito de vida voltou ao seu corpo. Abraão o desatou e ele se pôs de pé. Assim Yitzhak experimentou a ressurreição. Os sábios explicam que a alma divina dele é que voltou. Por isso que Yitzhak era tão elevado, tão precioso, nunca saiu das terras de Israel. Então, para nós finalizarmos e entendermos o cerne desse estudo, nós temos
o nosso Yetzer Hará? Quando é que o nosso Yetzer Hará aflora, fica mais difícil de ser dominado ou combatido? Quando nós somos testados por Hashem. Hashem dá um teste, digamos, vamos ver se essa pessoa vai cumprir essa mitzvah. Não vai vir a maior inspiração do mundo para você cumprir a mitzvah, não. Vai vir o Yetzer Hará falando, não cumpre, deixa para lá, não, deixa que outro faz. Aí o que nós temos que fazer? Lembrar daquilo que foi dito. Nós somos uma criatura intelectual como os anjos. Quem é que vai governar, vai conduzir a nossa carroça, o nosso corpo, o cocheiro ou o cavalo? E lembrar disso e superar esse desejo de Yetzer Hará. E se for muito difícil vencer, se não estivermos conseguindo, o medo, a preocupação, a aflição começar a tomar conta, o que nós temos que fazer? Lembrar do caminho da criança, ou seja, lembrar daquele amor meditativo e contemplativo. E tirar um momento do nosso dia, de preferência imediatamente, é que a situação está acontecendo, se for possível, evidentemente, e lembrar tudo que a Kadosh Baruch Hu fez para você se conectar a esse amor. E por fim lembrar, Abraão, testado 10 vezes, em todas saiu vitorioso. Temos que nos recordar disso. E alguém me contou, não lembro quem foi, fala, por que a Torá não fala que Yitzhak e Jacó foram testados? Porque no momento que Abraão é testado, ele já dá mérito a toda a sua geração. Você vê hoje em dia muitos jovens, no Brasil e em outros países, fazendo aliá, indo para Israel. Ou seja, saindo da casa de seus pais, da sua terra, da sua parentela, indo para Eretz. Você fala, puxa, eles têm um mérito. Todos eles estão pegando o mérito de Avraham Avinu. Então todos nós temos a capacidade de fazer tudo o que Avraham Avinu fez, porque ele foi testado, isso foi um mérito para ele e nós somos descendência dele. Então nunca se desespere, nunca entregue os pontos, nunca desista. Se a vida está difícil, que bom, você está vivendo. Você está tornando o mundo um lugar melhor.